TV Câmara, Campinas. Boa tarde a todos. Já agradecendo a todos aqui presentes, estamos iniciando mais uma reunião da Comissão Permanente das Mulheres. Agradeço a todos aqui presentes e já convidando a nossas palestrantes, doutora Celina de Paula Azevedo Soleiro, para compor a mesa, falar um pouquinho do currículo dela. Formada pela Faculdade de Medicina da Universidade Estadual de São Paulo, Unesp, estagiária da maternidade Leonor Mendes de Barros, em São Paulo, com plantões semanais durante 3 anos, residência médica em tecnologia da Unicamp, professora da disciplina de ginecologia e obstetrícia da PUC Campinas, de 81 a 2004, mestrado de Fisiologia e Reprodução no Departamento de Fisiologia da Faculdade de Medicina da Unicamp, doutorado em Tecnologia, Ginecologia, tese realizada na Universidade de Southampton, Inglaterra, e apresentando na Unicamp, médica concursada na Prefeitura Municipal de Saúde de Campinas desde 2005, coordenadora da área técnica de saúde da mulher do Departamento de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde desde 2013, professora na disciplina de ginecologia da Faculdade de Medicina São Leopoldo Mandic. Parabéns, doutora, e muito obrigado por ter aceito o nosso convite. E também já quero estar chamando para vir fazer a mesa com a gente a doutora Tânia Maria de Cássia Marcucci Oliveira, médica pediatra, formada pela Faculdade de Medicina de Jundiaí, residência médica de pediatria na Pontifícia Universidade Católica de Campinas, Hospital e Maternidade Celso Pierro, curso especialização em gestão em saúde da Unicamp, médica pediatra na Prefeitura Municipal desde 96, Distrito de Saúde Leste, apoio de saúde da criança e adolescente desde 2012, no Departamento de Saúde da Coordenação de Saúde da Criança e Adolescente. Participa do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, CMDCA, do Conselho Municipal de Segurança Alimentar. Acompanhou a captação da clínica ampliada na atenção à saúde adolescente, participação do Grupo Condutor Municipal da Rede Cegonha. Também agradeço a presença aqui e parabenizo pelo currículo. E já vamos dar início com a nossa primeira palestrante, a doutora Celina de Paula Azevedo Soleiro. Boa tarde a todos. Obrigada aí pela presença. Eu vou falar com o microfone mesmo, porque eu falo muito baixo, viu? Eu falo baixo e rápido, então é melhor usar para ficar um pouquinho mais alto. Você está boa? O que pediram para a gente conversar com vocês hoje é sobre a gravidez na adolescência. Tá? Esse tema não é uma novidade para a gente. Se a gente for pensar, provavelmente provavelmente a Eva deve ter sido uma mãe adolescente, a Virgem Maria foi uma mãe adolescente. Então, o tema realmente não é novo, mas a gente tem contextos de sociedade, de vida, que fazem o tema ficar sempre renovável e sempre tendo que ser pensado, estudado e analisado, e mudanças para atender às necessidades de cada sociedade a cada momento, né? Então, a definição de adolescência, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, seria todo indivíduo com idade entre 12 e 18 anos. E, conforme a Organização Mundial de Saúde, os indivíduos com idade entre 10 a 19 anos.
Tá? Do ponto de vista obstétrico, quer dizer, do ponto de vista da gravidez, a gente gosta de fazer uma outra divisão além dessa, porque existe muita diferença entre a gestação numa menina de 12 e uma menina de 18, ou numa menina de 10 e uma menina de 19. Então, a gente tem como um maior risco, a gente coloca em fases de 10 a 14 ou 15, e dali para frente, porque uma menina de 16, 17, 18, às vezes está absolutamente pronta e preparada para ser mãe. Agora, uma de 10, uma de 12, é uma criança, então não tem condição. Então, apesar da definição de adolescente ser essa faixa, para a gente existe um significado médico que tem uma definição um pouquinho diferente, né? E quais são as características da adolescência? Então, a adolescência é aquele período em que a criança está deixando de ser criança e vai se transformar num adulto. Então, só para a gente ter uma ideia, o conceito de adolescência não existia até o século XVIII, mais ou menos. As crianças eram tidas como adultos em miniatura, esperava-se delas que tivessem um comportamento como de adulto, e depois eles viravam adultos. Não tinha essa preocupação com esta fase, que é uma fase importantíssima, porque é a fase que começa a haver atividade hormonal no organismo. Tá? Então, tanto o homem como a mulher começam a se transformar, começam a mudar o seu corpo, começam a ter que fazer a sua personalidade. Então, é um universo que ele vai, a partir dali, começar a interagir, né, com a sociedade, com a família, como um indivíduo separado do resto da família, do resto da sociedade. É ele com as suas mudanças, com as suas angústias, com as suas necessidades. Então, ao passo que a gente vê crianças, a criança tem a fase que a gente chama da fase dos porquês. A criança, por que isso? Por que aquilo? Acho que todo mundo que teve uma criança em casa já sabe, mãe, por que isso? Mãe, por que... O adolescente não tem muito porquê, ele tem certezas absolutas, ele sabe de tudo, ele é poderoso, ele manda, a opinião dele ninguém contesta, se o pai falar sim, ele fala que não, se falar não, ele fala que sim. E a coisa é bem característica assim, da contestação a tudo que os adultos falam. Né? Então, eles têm altos e baixos. O adolescente tem a hora em que ela está calma, sonhadora, e tem a hora que ela destrambelha com tudo e sai gritando com todo mundo. Né? E as pessoas ficam tão assustadas com essa mudança de minuto para minuto, e a pessoa fala, mas por que esses adolescentes são tão instáveis? Né? Então, eu acho que todo mundo já viveu a sua adolescência aqui, acho que não tem nenhum que ainda não passou, e a gente sabe que é uma fase é tudo muito intenso. Né? O primeiro rapaz que você olha, você fica apaixonadérrima, não pode haver nada mais intenso do que aquilo. Né? Tudo é muito, muito, muito intenso. A primeira frustração que você tem te dói muito, a primeira passada de perna, o mundo desaba. Né? Então, por que será que eles são tão intensos assim? Né? Que essa inconstância é exatamente a definição dessa fase. Ele está se ajustando. Então, até que ele ache o ponto certo, ele vai exagerar para cá, exagerar para lá, até que ele ache o lugar dele. É a maneira que o adolescente tem de se adaptar ao fato de não ser mais criança, nem ser adulto. Né? Ele precisa construir a própria identidade, ele precisa começar a se firmar como uma pessoa, como um indivíduo. Né? Ele precisa achar o lugar dele no mundo. Né? Então, por trás dessas manifestações tão distintas, de rebeldia, existem muitos fenômenos psicológicos envolvidos nessa mudança, nessa fase, né? E um turbilhão de sentimentos e sensações que, às vezes, o próprio adolescente não sabe como lidar com isso. E a adolescência, então, é um renascimento marcado por essa revisão de tudo o que ele viveu na infância. Então, ele vai fazer os conceitos dele vão ser feitos a partir daquilo que ele recebeu. Dentro da família, que é o espaço mais protegido, e até uma certa idade é o espaço mais conhecido da criança. Né? E, a partir desses valores que ele recebeu, é que ele vai começar a se construir e se apresentar ao mundo. Uhum. Então, o adolescente, nessa idade, é um ETzinho, né? Coitado. A adolescente olha no espelho assim e ela começa a se enxergar torta, ela se vê horrível, ela tem espinha, ela fica assim, ela não sabe por que... E, ao mesmo tempo, ela gostaria de ser uma princesa. Então, tem aquela outra coisa, ela tem certezas absolutas, ela é a Miss Universo, e, ao mesmo tempo, ela olha, ela tem uma autoimagem horrorosa. Então, é uma coisa bastante complicada, né? Bastante sofrido, às vezes.
E o que mudou, então, que eu falei, que o fato de ser adolescência é um conceito relativamente novo, porque até o século XVIII não existia essa fase reconhecida como tal. O que mudou de lá para cá, né? Então, aqui a gente entra num campo que é um prato cheio para sociólogo, né? Assim, a maior parte das referências que eu achei não foram na obstetrícia. A gente vai ver, por exemplo, tamanho da família. Então, como eles falam, que antigamente tem vários fatores. Se você for pensar, por exemplo, se imaginar em famílias rurais, e numa época em que não se tem tanta medicina atuante na infância e na adolescência e na vida adulta, as pessoas morrem mais cedo. Então, você imaginar que a criança é uma nova mão de obra, eles precisam de muitas crianças no campo. Então, precisa muita gente para plantio, precisa muita gente para colheita. Quando essas famílias migram para a cidade, já não tem... Primeiro, não tem tanta facilidade do básico que eles precisavam, porque o básico era muito menos, né? E, quando eles mudam, as demandas são outras. O outro aspecto é que, na medida em que se começa a considerar que existe essa entidade que chama família... Isso aqui veio um pouquinho antes. Espera. O que eu fiz? Nossa, mãe. Cadê? Eu mexi com o meu... Não, ele saiu da forma de apresentação. Precisa voltar. Cadê o meu? O que eu fiz? Daqui. Põe na apresentação do slide aqui em cima. Nossa, saiu de vez? Acho que põe na apresentação do slide aí em cima. Aí pode, daí eu mexo aqui, Tânia. Pode deixar. Não, tem que... Põe na apresentação do começo, vai. Apresentação de slide do começo. Tá bom. Não, tem que clicar no primeiro computadorzinho aqui. Do começo, assim, porque daqui eu mudo daqui agora. Então, onde é que a gente estava? No que mudou, né, de lá para cá. O que mudou em relação ao nosso tempo? Então, o tamanho das famílias que a gente estava... Ixi, eu esbarro aqui. Desculpa aí. A gente encosta aqui. Desculpa aí. O que mudou? Tá. Do tamanho das famílias. A outra coisa que as famílias começaram a ser menores, e que a gente acha bastante, é que, quando instituíram esse conceito de que a criança é diferente desse adolescente, cada um tem o seu tempo, suas necessidades, as suas coisas, é um período em que a família começa a ser mais importante. Então, tem coisas muito interessantes. Eu li um livro da Elizabeth Badinton, que ele fala da maternidade, o amor de mãe, que é um amor apreendido, né, que a gente aprende a ser mãe. Porque... as civilizações antigas, a mãe não tinha essa obrigação desse vínculo com o bebê. Ou entregava para a babá, ou alimentava na hora que tinha que alimentar, e ela não tinha esse vínculo amoroso que começou a aparecer depois dentro das famílias, né? Então, quando as famílias... Isso a gente vê, não precisa ir muito longe. Eu acho que quem tem mais ou menos a minha idade, ou um pouco menos aqui, lembra que as famílias eram muito grandes. Eram 5, 6 filhos. Na minha casa eram 6, minha mãe criou mais uma, na casa do meu marido eram 10. Então, o que acontece? Você faz parte de uma coisa meio amorfa, que é a criançada. Então, não existe a fulaninha com as suas necessidades, existe criançada, para lá, criançada, para cá, criançada. E você não consegue se individualizar no meio dessa massa. E isso era muito pior, porque se as famílias do meu tempo já eram 6 filhos, antigamente eram 14, né? Então, isso é uma das coisas. Na medida em que a gente passou a ter menos filhos, a gente começa a olhar para cada filho individualmente e ver que eles não são a criançada. Cada um é um, com a sua característica, com a sua necessidade, com as suas rebeldias, com as suas maneiras de expressar. Então, a gente passou a se preocupar mais com essa evolução e com essa individualidade das crianças, né? Isso é uma das coisas que mudou. A tecnologia da informação, óbvio, isso ninguém... Assim, as famílias passavam da minha bisavó para a avó, para não sei quem, era a mesma informação, da mesma forma, passava de mãe para filho. De repente, entrou essa tecnologia toda de informação, que todo mundo tem acesso a tudo, né? Então, as crianças deram um salto de coisa. E os mais velhos ficaram assim, abismados. Eu até hoje apanho aqui dos meus controles, das coisas, né? Mas eu me lembro muito do meu pai, por exemplo, quando ele viu um fax na minha casa chegando, e ele olhava e dizia, mas como? Essa letra está chegando de outro país do mundo? Como está saindo a mesma letra que alguém... Então, ele ficava ali, cada vez que ia tocar o fax, naquele época que tinha mais fax, agora nem tem, ele parava e ficava olhando ali, dizendo, gente, que coisa louca isso, como é que pode? Então,
foi num tempo muito curto, quer dizer, enquanto da geração deles, dos antepassados deles, as coisas foram sendo muito parecidas, num determinado momento, que foi a nossa geração, as coisas explodiram. Então, quem acompanhou, acompanhou, e quem não acompanhou virou um analfabeto funcional, uma pessoa que já não, né, quem não mexe um pouquinho hoje não serve para nada, não consegue fazer nada. As relações familiares também foi outra coisa. A partir da hora que você se preocupa com educação, você está muito preocupado com a educação dos seus filhos, você pode tomar ou meio termo, que geralmente o bom senso equilibra, mas a gente vê muitas coisas. Uma severidade extrema, porque este mundo está perdido, o meu filho vai ser muito bem educado. E aí você pressiona tanto a criança que ela mente, ela passa a mentir, ela esconde de você as verdades, ou o que ela acontece com ela, porque ela sabe que vai ser reprovada naquilo. Então, ela não tem, se ela tem uma severidade muito incrível, a gente via isso também, meninas que eram muito, muito, muito presas, quando tem um pouco de liberdade, não sabem o que fazer com aquela liberdade. Não é? E, por outro lado, um excesso de permissividade. Eu sou amiga da minha filha me conta tudo, eu sei tudo o que se passa com ela. Eu tive consultório 36 anos e eu atendi muita mãe e filha. Eu parei de fazer parto em 2012 porque eu já estava quase virando obstetra bisavó. Eu já tinha feito parto da mãe, da filha, da terceira geração. Então, eu resolvi que estava na hora de parar. Mas eu vi muito isso. A mãe entrava e falava, minha filha, eu sou abertíssima. Minha filha comenta tudo comigo. É uma beleza. Saía a mãe, entrava a filha. Minha mãe não sabe de nada, porque... Né? Coisas muito engraçadas, assim, meninas que viajaram com os namorados e a mãe chegava para mim e disse, graças a Deus, a minha filha voltou virgem. A filha fala, me dá uma pílula, pelo amor de Deus, porque eu não posso engravidar agora. Então, é uma coisa que é muito difícil. Você dizer, na verdade, se você for ver, o adolescente, a criança e tudo, um pai extremamente permissivo não dá segurança a essa criança. Ela precisa sentir segurança nos pais. Né? Uma segurança tranquila, mas ela precisa sentir que os pais ainda põem alguns limites, os pais ainda controlam algumas coisas, porque senão ela não tem para onde correr depois. Né? Quando ela tiver um problema sério, ela vai omitir ou vai tomar atitudes baseadas nas amigas, nos lugares que as pessoas já foram e tal, e os pais nem ficam sabendo. Né? Então, isso é uma outra coisa importante. Atualmente, a geração de hoje, você tem um controle absurdo, você não tem muito tempo de controlar, você trabalha o dia inteiro fora de casa, né? As mulheres estão trabalhando e não tem mais tempo de ficar olhando os filhos como os pais antigos olhavam, ou as babás olhavam dos filhos de quem podia ter babá. As redes sociais, não é preciso dizer do que há de abuso nas redes sociais, de homens se passando por adolescentes e conversando, e que isso os pais têm que ficar atentos, eu acho que não dá para descuidar disso, não. Né? As mudanças na relação aluno-professor, que a escola começou a ter um papel importante na educação das crianças nesse começo do século XX, né, fim de 19, 20, e que hoje não tem mais. Assim, o aluno não respeita mais o professor. Né? E eu lembro que, no meu tempo, no meu segundo ano de escola, eu estudava muito, feito uma louca, porque eu tinha muito medo da dona Iná, que eu lembro o nome dela até hoje, porque ela dava reguada na mão da gente, ou na carteira, ela batia na carteira, se a gente não sabe. E eu ficava decorando lá os afluentes, não sei de qual rio, e não sei o que mais, porque eu tinha muito medo dela. Mas, de alguma forma, não é bom ter esse medo todo, mas também não é bom que não exista essa segurança do professor, esse pouco de autoridade, um pouco desse respeito, que eu acho que faz parte e precisa. Né? A emergência de novos valores e comportamentos na área da sexualidade e da vida reprodutiva. Né? Então, o adolescente hoje, o que a gente vê que ele quer ter uma vida sexual e direito a essa vida sexual. Isso faz parte da vida dele. E o que a gente tem que cuidar é para que seja segura e que seja bem pensada. Né? Então, de alguma forma, eu acho que é importante isso, porque nas gerações muito mais antigas, os homens iniciavam a sua atividade sexual nos prostíbulos, né, com as prostitutas. E aí a mulher ficava guardadinha lá, virgenzinha, para casar com este homem que vinha com bastante experiência. Elas queriam que tivesse experiência, porque elas até tinham medo. Se o homem não tiver experiência, a mulher também não tem, como é que fica, né? Então, tinha essa história, que a mãe falava para a gente, olha, tem certas coisas que você não pode saber antes, que teu marido vai te contar. Fala, minha mãe, eu vou fazer medicina, você tem certeza? Tem certeza que eu não posso ler um pouco sobre essas coisas? Era muito interessante, né? Mas, enfim, são novos tempos. Eu acho que é mais saudável até que o menino ou a menina, a moça, o moço, iniciem-se sexualmente em parcerias mais semelhantes, né? Mas a gente precisa cuidar para que isso não seja prejudicial no futuro, na futura vida sexual, na futura vida reprodutiva, conforme as doenças e as coisas que aumentam a chance. Né?
E as mudanças dos padrões éticos e pessoais. E, principalmente, eu acho que uma grande virada desse século foi realmente o papel da mulher. Né? A mulher deixou de ser o que era, né? Assim, em termos da família. Então, aqui, só para brincadeira, para a gente relaxar um pouquinho, o marido com uma vassoura, toma, você sabe o que deve fazer. E ela sai voando pela janela. Quer dizer, a última coisa que ela pensou que ela devia fazer era varrer a casa. Né? Para ele, isso era uma certeza absoluta, né? Que ela sabia o que devia fazer. Então, voltando à maternidade precoce, então, quais são os fatores que se associam à maturidade precoce? A imaturidade, o adolescente não está pronto, nem o adolescente menino, nem a menina. Então, a menina ela tem muito medo, ela tem uma baixa estima, ela não tem segurança das coisas, ela quer agradar. Se ela perceber que ela vai perder o namorado porque ela não quer ter relação, ela acaba cedendo. Ou, se ela vai pedir para ele, use uma camisinha, ele fala, não gosto da camisinha, e ela não tem poder de barganha, ela não sabe como negociar isso, porque ela não tem segurança para isso. Ela não sabe que ela pode perder esse, que a fila anda e que vai vir outro. Né? Não é preciso ficar amarrado no primeiro e ficar a vida inteira amarrado, escrava daquela relação. Por outro lado, o adolescente, o menino, ele tem muito medo de falhar. Então, a camisinha, às vezes, o tempo que vai botar a camisinha e aquela coisa toda, de repente, ele brocha. E aí ele fica muito triste, né? E acaba, às vezes, prejudicando problemas que ele vai ter que resolver depois no divã lá, né? Mas, então, você juntando essas duas inexperiências, às vezes, a gente precisaria trabalhar um pouco isso, antes que essas coisas acontecessem. Né? Para a menina, aumentar o poder de negociação, para o menino, perder um pouco do medo de não ser 100% todas as vezes, ou as coisas que são dentro da normalidade. Né? Outros fatores associados à maternidade precoce, a pobreza extrema, né? Uma baixa escolaridade, isso tem vários trabalhos mostrando, é nítido, assim, quanto menos estudo, o índice de gestação na adolescência é muito maior. Se você pega uma menina com mais, assim, já quase em nível universitário, é muito pequena. Agora, nós não sabemos se é o número de gestações, a gente está falando de crianças que viveram. Tá? Isso a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Então, uma outra, a violência sexual, que está aí para todo mundo ver, não é só sexual, mas é uma violência generalizada, que é um fator também para a maternidade precoce, e a gravidez como fator de proteção. Isso eu aprendi depois que eu vim para a secretaria, que a gente foi visitar o consultório na rua, e a gente foi ver como é que as coisas acontecem num mundo que nunca foi o da gente, no mundão que está aí. Então, a grávida na rua, ela é mais respeitada, ela é mais preservada. Então, às vezes, ela é engravida como fator de proteção. A mulher que apanha muito em casa, ou apanha do marido, ou apanha não sei de quem, se ela estiver grávida, ela apanha menos, às vezes, porque às vezes também apanha mais. Mas, enfim, ela às vezes acaba engravidando como se fosse tentando um fator de proteção. Outros fatores de maternidade precoce são contexto familiar, então, uma família muito desestruturada aumenta a chance dela querer escapar daquilo, e aí ela se apaixona muito mais fácil pelo primeiro que aparece, e acha que aquilo vai salvar a vida dela, e às vezes se mete numa encrenca maior. O outro fator é o pensamento mágico do adolescente, que isso faz parte daquela inconstância dele, aquela incerteza, insegurança. Então, o adolescente sempre acha que pode acontecer com os outros, comigo não vai acontecer. Isso é muito típico. A gente vê adolescentes, ela está louca por um menininho ali, o menininho está lá abraçando e beijando o outro, ela fala, mas ele gosta de mim, porque ele olhou com o cantinho do olho para o meu lado. Com certeza que ele gosta de mim. E a gente viu casos de adolescentes em que o casal casou muito cedo por causa de uma gravidez, e lá pelas tantas 10 anos de casado, o rapaz acha que ele não teve, que ele não viveu o que ele podia ter vivido. E aí ele larga a mulher e a criança para viver a adolescência dele. Né? E aí a mulher fica lá, mas eu tenho certeza que ele gosta de mim, ele não me tirou do Facebook. E aí o dia que ele tira ela do Facebook, ele diz, mas ele anda comentando com alguém que eu sou legal, e aí ainda fica querendo acreditar que existe alguma coisa. A gente fala, toca a sua vida, meu bem, investe em você, né? Você tem tudo para dar certo na vida, não se amarre nisso. Mas a gente fica também com um pouco de pena do outro, porque o outro também não viveu, ele também foi tolhido nessa evolução natural que foi cortada. Né? A outra coisa é que, atualmente, essa atividade sexual faz parte de um namoro, de um relacionamento. Dificilmente estão namorando há 3 meses, 4 meses e já não estão tendo atividade sexual. Então, isso é comum, é o que o pessoal aceita.
Quem não quiser aceitar, que tome cuidado, mas eu acho que a gente não pode fingir que não vê. Isso é o que está acontecendo, não é o que eu acho, é o que está acontecendo. A gente precisa tomar as providências para que o dano seja o menor possível. A outra coisa é que você faz trabalhos, todo mundo conhece os métodos anticoncepcionais, mas uma coisa é ser informado, sabe que existe. A outra coisa do conhecimento é saber exatamente como funciona e por quê e como usa. Então, muita gente, eu já ouvi falar do DIU, eu já ouvi falar disso, mas não sabe exatamente como é que serve, para que serve. Então, muitas mulheres, muitas adolescentes perguntam, e na semana que eu parar de tomar pílula, então não posso ter relação? Não, nessa semana é a melhor que tem, não tem perigo, o teu endométrio vai descamar, você vai sangrar. Não nida nada nesse período. Então, mas elas acham que a pílula protege para cada dia, e o dia que ela fizer aquele intervalo, ela vai estar sob risco. Então, não é só o conhecer, mas é o conhecer e compreender como é que se usam, né? Agora, quais são as consequências da gestação precoce? Então, a gente tem como consequências sociais e educacionais o abandono da escola. A grande maioria das adolescentes abandonam a escola. E elas abandonam a escola não só porque a escola tem preconceito contra ela, mas porque elas não são mais iguais às outras colegas que não engravidaram. Então, elas já são um outro grupo de pessoas, né? Elas têm outros compromissos, ela já não dá mais para ir em festinha, ela vai ter outra vida, né? Outra coisa. Então, esse descompasso com o grupo da mesma faixa, né? Elas vão ter, quando já tem filho, especialmente adolescente, quando já tem filho, maior dificuldade de inserção no mercado de trabalho, né? Menor tempo de construção da própria imagem adulta. A gente viu que era um processo complicado e, de repente, isso foi cortado. E uma interrupção abrupta da própria infância. Então, daí você vê as pessoas, depois de 10 anos, quererem recuperar o tempo que não aproveitaram 10 anos atrás. Mas essas são as consequências sociais e educacionais. E do ponto de vista obstétrico, médico, quais são as consequências obstétricas? As adolescentes grávidas têm mais anemia do que a população geral. As adolescentes grávidas têm uma incidência maior de pré-eclâmpsia e eclâmpsia. Quando a pressão sobe, ela passa a ficar muito inchada e acaba desenvolvendo convulsão, por edema cerebral mesmo, ou por outros mecanismos. Mas é um quadro gravíssimo e muitas vezes leva a óbito. Entre gestantes e adolescentes, o índice de prematuridade é muito maior e a incidência de alterações psicológicas é muito maior. Então, não é só o risco social, as consequências sociais e educacionais que são interrompidas. Do ponto de vista obstétrico, você pode ter muitas complicações. Então, essas meninas que engravidam antes de 18 anos, raramente elas podem exercer seus direitos à educação, saúde, proteção num nível de vida adequado. Elas perdem a infância, assumem obrigações de adultas e nem sempre gozam de todos os seus direitos de cidadania. Isso se refere não só à mulher adolescente. A gente fala mais aqui da gestação na adolescente mulher, porque a barriga vai crescer nela, né? E, de uma forma geral, é ela que vai acabar assumindo, ou a família dela. É difícil a gente ver o rapaz que assume um filho na adolescência, ele desaparece e a coisa fica na mão da mãe e, geralmente, na família da mãe. Dificilmente eles assumem. Que é uma coisa que está mudando um pouco. Agora a gente está começando a pensar em fazer o pré-natal do homem, ver se o homem participa mais da gestação, do parto da própria esposa, dessa coisa toda, e começar a ver se ele assume mais os filhos. Alguém já ouviu falar de mães que jogaram o filho no rio e a mãe foi presa? Ela é uma bandida. Alguém já falou, já perguntou quem que era o pai dessa criança? Em algum momento, em algum jornal, vocês ouviram? Pai ajuda a mãe a jogar o bebê, porque nem para ajudar a jogar o bebê eles não ajudam, eles desaparecem. Não, de um modo geral, eles somem, né? Então, por isso é que a gente fica mais. Mas também, quando a gente fala que perdeu a infância, que vai ter dificuldade isso tudo vale também para o sexo masculino, né? Uma pesquisa da Unicef, em julho de 2014, isso é bem recente, o risco de morrer por causas relacionadas à gravidez, parto e pós-parto duplica se as meninas ficam grávidas antes dos 15 anos. E aqui entra aquela observação que eu fiz quando falam da definição da adolescência, que eu falo, do ponto de vista médico, a gente quer mais uma divisãozinha que é essa, antes dos 15 e depois dos 15. O índice de aborto provocado, isso é
título de um artigo da revista da FAPESP, né, de 2009. Índice de aborto provocado chega a 60% entre adolescentes. Então, todos os dados que eu fui dando são das gestações que foram à frente. Essas que foram interrompidas, nós não temos dados, porque isso não é computado nas estatísticas e muitas vezes as pessoas não ficam nem sabendo, né? Então, ele tem quase 10 vezes mais chance de abortar do que as casadas. As solteiras que se sentem mais abandonadas, elas tendem a abortar mais. E isso é uma coisa, porque como no Brasil não existe o aborto legal, né, a gente tem poucos dados disso. Mas quando eu fiz a minha tese de doutorado, que eu estava na Inglaterra, num hospital universitário lá, eu me interessava muito colher sangue no primeiro trimestre da gestação, porque eu queria dosar hormônios de placenta, comparar com o perfil hematológico da mãe, com o ultrassom, com essas coisas. E lá, a gestante só vai para o hospital em 2 situações. Ou se ela quer abortar, no primeiro trimestre, ou ela vai no fim da gravidez, porque no fim da gravidez, então, ela faz o pré-natal todo no postinho, perto da casa dela, e no final da gravidez ela tem a primeira consulta com o médico, já no 8º mês. Então, como eu queria sangue de gestante de primeiro trimestre, o meu grupo com quem eu trabalhava eram as mulheres que iam à universidade para pedir interrupção da sua gravidez. Então, elas passavam com o médico lá, ele dava autorização, e aí elas passavam comigo, eu fazia um questionáriozinho do que me interessava e colhia o sangue para a minha pesquisa. Perguntava para elas se elas se importavam de doar o sangue e tal. Tudo bem. Muitas delas, na conversa ali, de um questionário simples, não estavam especulando nada da gravidez nem da vida delas. Muitas vezes a gente começava a conversar e elas abriam a boca e começavam a chorar. Por quê? Porque, por mais que ela não queira, ela não está interrompendo. Ela se sentiu numa situação de não ter condição de levar aquilo para frente, mas aquilo magoou. Ou porque ela foi abandonada, ou porque ela foi violentada, ou por alguma razão, porque o óbvio é a fêmea gostar da cria. Né? Então, mesmo naquele lugar onde é permitido, onde ela vai fazer uma coisa legal dentro de um hospital universitário, ela ainda sofre, porque é uma violência contra ela interromper uma gravidez. Porque o ideal seria que essa gravidez fosse bem amparada pelo pai, tivesse todo o ambiente da sociedade. E eles têm um seguro social que garante às mães solteiras casa, comida, escola. Né? Então, não é o problema social também. Elas têm... O seguro social das inglesas é fantástico, né? Então, é alguma coisa pessoal mesmo, alguma coisa dói muito uma mulher quando ela resolve interromper a gravidez, né? Então, o que a gente fala para as adolescentes, quer dizer, para as adolescentes, não, falando para vocês, mas é que é importante a gente saber, gravidez na adolescência não é uma opção, é uma falta de opção. A mulher que está estudando, está envolvida com alguma coisa, tem projeto de vida, tem atividade fora do horário da escola, ela tem uma certa supervisão e uma coisa, ela não engravida. A gravidez é uma falta de opção. Então, a adolescente grávida, no fim das contas, especialmente as mais novinhas, elas não são culpadas, elas são vítimas, porque faltou alguma coisa que as desse uma condição maior. Então, veja, isso foi num outro trabalho que eu li, um depoimento. Então, ela fala, a minha mãe disse que me teve quando ela tinha 16 anos. Naquela época, não era muito cedo, não. Estava bom, fazer o quê? Mas hoje eu não quero isso para mim. O tempo mudou. Tem que estudar mais, um filho ia acabar com a minha vida. Eu nem conto para todo mundo que eu já fiquei grávida. Isso é um depoimento de uma moça de 17 anos, estudante, que teve uma gestação interrompida aos 16 anos. Então, ninguém ficou sabendo dessa gestação, a não ser ela, nesse depoimento, que era anônimo, né? Ninguém ficou. Então, resumindo a coisa, a gravidez está proibida antes dos 18 anos, o mais seguro é depois que a mulher já tem uma certa maturidade, um certo desenvolvimento físico completo e a cabecinha melhor, né? Quais são os indicadores de vulnerabilidade e risco social? Isso aqui tem um artigo muito bonito e muito grande, que eu dei uma simplificada muito grande, porque eu acho que não vem ao caso, a gente não vai ter tempo. Como eu disse, muita coisa do que eu andei lendo e procurando são coisas que extrapolam da obstetrícia propriamente, né? Mas são coisas importantes. Então, a infraestrutura e serviços urbanos, né? A educação, a saúde, a renda e mercado de trabalho e a composição familiar. Isso, bem resumido, os itens são isso. Se a gente quiser, dá para aprofundar muito a cada item desses. Mas isso são os indicadores de vulnerabilidade e risco social. A nossa realidade agora. O Brasil é o campeão de gestações em jovens na América Latina, com 573 mil partos em um ano.
de adolescentes. Nos últimos anos, houve uma redução mesmo, o Estado de São Paulo reduziu bastante, mas conseguiu reduzir mais na faixa mais idosa aí dessas adolescentes, né? Entre 10 e 14 anos não houve redução, independente da classe social, inclusive. As filhas de... Então, são outros fatores que estão aí, talvez. Aí, entre as redes sociais, aí, entre as desestruturas familiares, entre outros fatores, ou a falta da ocupação mesmo do adolescente, né? O pessoal fala como é que é mente desocupada, a oficina do diabo, não era uma coisa assim, que tinha um ditado que fala isso? Mas é mais ou menos isso. A gente tem que estar prestando atenção que as pessoas têm que ter atividades guiadas, selecionadas, orientadas e tal. Então, isso é fato que 60% são abandonadas durante a gestação. As mães adolescentes, 60% ficam sozinhas, vendo aquela barriga crescer e tendo que assumir aquilo com pouca idade, né? 20% são abandonadas até 2 anos após o parto, 5% permanece com o parceiro após 5 anos. E vocês viram que a gente tinha esse caso que a gente viu, que tinha mais de 10 anos, quando o parceiro resolveu que queria ser adolescente de novo. Nossos dados de Campinas. Então, aqui, os nascidos vivos entre 15 e 19 anos, porque quando a gente pega 14 não aparece muito, então eu peguei mais de 15 a 19. Em 2010, 1.795 casos. 2011, 1.726. 2012, 1.842. 2013, 1.843. 2014, 2.016. Isso é preocupante. Isso é preocupante. A gente precisa pensar em alguma coisa, nível de... Se as famílias não têm condição de dar esse apoio para essas meninas, o Estado tem que começar a pensar nisso, porque, senão, cada filho mal nascido, no sentido de não ter, vai ser mais um para assaltar a gente na rua ou para virar um bandidinho. Não tenha dúvida. Se a gente tiver um monte de adolescentes, filhos de adolescentes, que ninguém tem estrutura para nada, com certeza não vai dar certo, né? Aqui, a gente pôs nascidos vivos de mães adolescentes entre 15 e 19 anos, residentes em Campinas, segundo o centro de saúde. Não estão todos os centros de saúde, por isso eu não pus o total de partos em adolescentes. Eu peguei os que apresentaram um índice maior, só para a gente ter uma ideia de localização. Então, no Campo Belo, 104 gestantes, né, em 2014. Tá vendo? Era 78, 58, 83, 91, 104. União de Bairros, 73 em 2014. Vista Alegre, 53. Valença, teve sua fase de 50, 70, 45, 59. Aeroporto, está aumentando, 38, 49, 41, 43, 51. Anchieta, 59, 51, 45, 46, 31. Anchieta caiu um pouquinho, né? Por isso que eu deixei ele aí, porque eu peguei na primeira de 2010, eu peguei os maiores, e depois eu fui seguindo nos outros anos esses postos, né? Floresta, de 30 em 2010, está em 64 em 2014. São Domingos, 48, foi para 64. O São José sempre foi bastante, 76, 74, 63, 67, 87. Orozimbo Maia, 43, variando entre 50 e está no 56. Oziel, 70 gestantes adolescentes entre 15 e 19 anos em 2014. E aí, quando eu fiz o primeiro, eu peguei os que tinham um índice maior, quando eu fui levantar. E aí, depois que eu fui ver os outros anos, eu vi que alguns outros lugares estouraram aí. Então, você pega o Floresta, tá aí, o Fernanda teve bastante aumento, teve um outro... Agora eu não me lembro. Mas teve alguns outros postos que o Florense aumentou bastante. Alguns outros lugares. Se a gente for ver, tudo periferia, né? Tudo periferia. E são lugares que a gente já esteve lá conhecendo os postos, são lugares de pouca infraestrutura mesmo, de pouca... Então, repetindo, quais são os fatores de risco? Baixa escolaridade, baixa autoestima, falta de opções construtivas, o projeto de vida, um projeto de futuro, isso é importantíssimo para cada adolescente. O que você quer ser, vamos brigar para o seu que você quer ser. Uma resiliência baixa, ou seja, eles têm uma incapacidade de enfrentar frustrações e coisas, têm pouca habilidade para sair de encrencas, né?
Problemas de saúde física e mental, isso está tranquilo. E até me assusta como, às vezes, uma adolescente retardada engravida. Eu fico pensando, deve ser de outro retardado. Não é possível, tem que ser muito retardado para engravidar uma adolescente retardada ou com um problema mental sério. Mas a gente vê. E, da mesma forma, também, se já os normais não assumem, o que tem doença mental, então, menos ainda. Então, o que mais? Então, a gente precisa. Por que eu vou voltando? Projeto. Não, então, grupo social. Você não pôs na tela inteira, hein? Bom, mas também está bom. Está dando para enxergar, né? Agora que eu estou reparando. Né? Aqui apareceu o clique lá, porque normalmente não era para aparecer. Tá bom. Está dando para ver, gente? Vocês querem fazer alguma pergunta, comentar alguma coisa? Isso, estava aí. Uhum. Então, uma falta de projeto de vida, essa intolerância, frustrações, os problemas de saúde física e mental, pouca religiosidade. Quem acredita menos em... Assim, a religiosidade é uma coisa muito complicada, né? Porque o Deus da minha infância era um Deus que castigava, um Deus que punia, um Deus que a gente morria de medo, né? E que enxergava tudo, aquele olhão que ficava em cima do caderno, ele punha o olhão com um monte de raio, estavam vendo você em qualquer lugar. E pelo menos, uma boa parte das religiões, pelo menos das religiões cristãs e tudo isso, foram amenizando essa figura do Deus, né? O Deus foi virando mais amor, foi virando mais... Então, isso... Quem não acredita em absolutamente nada tem mais chance, tem um risco maior para acontecerem várias outras coisas, né? Porque a religião sempre segura um pouco, porque prega alguns preceitos, alguns valores, né? Carência de vínculos, aquela criança que não se sente amada. Gente, o adolescente e a criança, por pior que sejam, eles têm que estar ouvindo sempre da família, de todo mundo, em que ele é muito amado. Você não fez isso certo, você está no caminho errado, mas eu te amo muito, né? Tem conserto, vamos tentar voltar, vamos tentar corrigir, quantas vezes for necessário. Mas ele precisa se sentir com vínculo com alguém. Se o vínculo não for em casa, que seja no centro de saúde, que seja na escola, que seja na igreja, mas ele tem que ter vínculo com alguém. Tolerância da família às infrações. Isso é muito importante. Veja, a gente tem mania de falar, porque fulano fez isso errado, ciclano fez errado, e, de repente, você vê que alguns carros estão dirigindo, de repente sai uma lata de Coca-Cola voando. Ou que o farol já ficou vermelho e o pessoal passa no vermelho facilmente. Isso tudo são mensagens subreptícias aí para as crianças, né? A criança que se a família é tolerante com as pequenas infrações, com as pequenas... como é que a gente fala? Gente, está todo dia aí. Corrupções, com as pequenas corrupções. Então, as pessoas não percebem que isso são mensagens, né? Eu me lembro, no meu consultório, uma vez, eu tinha deixado o carro na revisão e eu pedi para a minha secretária, chama, por favor, um táxi. E eu fiquei ali na porta, do lado de fora, esperando o táxi. E demorou, e demorou, e demorou, e demorou. E falava, e aí, você ligou? Liguei, já vem já. E aí? Não, já vem vindo. Depois de uma meia hora, apareceu o rapaz, ele estacionou na porta do consultório e falou, espera aí. Entrou, e depois é que ele veio para saber onde que eu ia. No dia seguinte, eu perguntei, quanto você ganhou dele para chamar? Só ele. Você só chama o mesmo, sempre? E eles tinham um pacto, cada vez que ela chamasse esse motorista, ela ganhava um pouquinho. Falei, você não tem como reclamar de político nenhum, de ninguém, de corrupção, porque você está começando essa coisa. E eu me pergunto, o tamanho da corrupção, o valor dela, é o que faz ela ficar mais importante ou não? Eu acho que é a mentalidade, é a cabeça. Então, se você você está passando, especialmente para o adolescente, uma mensagem. As coisas pequenas a gente pode fazer. Agora, as grandes, eles que me desculpem, mas isso tem que ir para a cadeia, tem que ferrar, tem que morrer, tem que fazer tudo, né? Então, a gente esquece de olhar. Outro fator de risco é já ser mãe solteira. Uma boa parte, quase 50% das mães solteiras, das mães adolescentes, repetem esse episódio depois de alguns anos. Porque ela ficou afastada da turma dela. Ela ficou totalmente alheia à sociedade, sem grandes possibilidades de ter outro emprego, de estudar mais, de ir para frente. Então, o que ela faz? Ela arranja outro filho. Quem sabe se o próximo vai assumir essa criança? Quem sabe se eu arrumei alguém para cuidar dos três, né? Então, isso é muito comum.
violência doméstica, tudo isso é muito comum. E uma coisa que assusta, né, Tânia, que uma boa parte das meninas abusadas sexualmente são abusadas por parentes dentro de casa. Isso é assustador e é real. Então, se elas são de um grupo social de risco, que é a história, mora no meio dos traficantes, mora no meio do vício ou do crime, ela tem um risco social muito grande. E uma das coisas de gravidez como tentativa de defesa é isso. Se ela engravidar do chefe do tráfico, ela está protegida. Ela é a primeira dama da chefe do tráfico. Então, ela vai estar protegidinha, ninguém vai mexer com ela. Então, às vezes, aquilo que eu falei da adolescente ter uma gravidez como fator de proteção, né? Um grupo social virtual. Isso isola muito o adolescente. O adolescente precisa de convivência. Tá? O adolescente precisa conviver com o adolescente com orientação de alguém mais maduro. Então, se fizer algum esporte, alguma coisa, alguma atividade que saia do isolamento e essa coisa virtual dos amigos, da rede social virtual, de um modo geral, pode até, em algumas vezes, ser bom, mas, de um modo geral, é mais nocivo do que benéfico, né? Uma pressão em excesso, como eu falei lá, pais muito severos, pressão em excesso, geram crianças mentirosas e você vai perder o controle do que elas estão fazendo, porque você não vai saber nunca. As desatenções, as modificações fisiológicas e emocionais, pais com baixa estima criam filhos com baixa estima, violência doméstica, violência de gênero, vítimas de pedofilia, gravidez na adolescência pessoal ou familiar. Se alguma irmã engravidou, a família, todas as mulheres dessa família mais novas têm uma chance maior de arrumar uma gravidez também, né? Quais são os fatores protetores? Então, os fatores protetores é aquilo que a gente falou. Ajudar o adolescente a formar um projeto de vida, ajudar ele a sonhar, ajudar ele a ir atrás do sonho dele, né? Atividades em grupos, que podem ser esportes, reuniões culturais, música, pode ser coral, banda, dança, teatro, artesanato, pintura, qualquer grupo está valendo. Se você conseguir juntar os adolescentes com um coordenador de grupo que vai dar uma atenção ali, entre eles criam vínculos de lealdade, de companheirismo, de convivência, né, e que são coisas muito boas e são fatores protetores. Esses grupos, os objetivos dos grupos todos, independente do que seja o grupo, têm uma função de trabalhar a autoimagem, trabalhar a autoestima, desenvolver a imaginação do adolescente, deixa sonhar, deixa criar, né? Identificar os interesses, porque, às vezes, quando você está sempre com o mesmo grupo, você vai vendo, olha, essa aqui se interessa mais por isso, por aquilo. Você tem condição de ajudar, inclusive, a orientar uma carreira, uma coisa assim, né? Desenvolver criatividade, desenvolver juízo crítico, estimular a construção de um projeto de futuro e enfatizar uma escala de valores e escalas de sexualidade, afetividade, emoções, lealdade, né? Existe, em São Paulo, uma doutora ginecologista que foi coordenadora da saúde da mulher lá. E ela é muito ligada em adolescentes e grupos. Então, ela conseguiu, em vários municípios do estado de São Paulo, fazer a Casa do Adolescente. Na Casa do Adolescente, eles têm grupo de emoções, grupo de tudo, tem grupo de tudo. E eles diminuíram bastante, inclusive ela coloca que uma das coisas que apareceu, essa diminuição de gravidez na adolescência nessa faixa que o Estado conseguiu, é por conta dos lugares onde eles conseguiram trabalhar com esses adolescentes, né? Então, além da gravidez, eu preciso falar rápido, não vou entrar muito, mas é bom a gente lembrar. Além da gravidez, podem aparecer as doenças sexualmente transmissíveis. E é aí que começa a complicar. Quando os homens se iniciavam com as mulheres pagas e traziam um monte de doença para a mulher própria, aquela que tinha ficado guardadinha, esperando, né? Bom, era quase aceitável, porque ele é homem, não sei o que lá, vamos tratar todo mundo. Agora, nós não temos mais condição de tratar todo mundo, porque você tem vários, começa a namorar mais cedo, tem atividade sexual mais cedo, não dá certo com um, não dá certo com o outro, a mulher vai ter uma vida sexual tão ou quanto intensa quanto o homem, né, de alguma forma. Então, você fica sem como pegar o parceiro rápido para tratar. Você acaba não sabe de onde veio, né? Então, nós temos o HPV. Opa. O HPV, que é o papiloma vírus, que está relacionado com 90% ou mais das lesões de câncer do colo do útero. O citomegalovírus, que pode dar malformações fetais. O herpes genital, que pode levar a óbito fetal ou infecção neonatal. Geralmente, consequência da infecção por herpes leva a óbito ali pelo 10º dia. A sífilis,
que está deixando todos nós arrepiados. O índice de criança nascendo com sífilis congênita está assustador. Assustador. É uma doença que ela tem uma transmissão muito fácil, então, numa relação só, ela pode adquirir. A primeira lesão desaparece espontaneamente, tratando ou não tratando, e a doença evolui silenciosamente numa fase secundária. Então, essa mulher engravida nessa fase, essa criança pode nascer com problemas graves ou morrer logo depois que nasce, na primeira infância lá. E é tão fácil de tratar, porque é penicilina só, né? É barato, é fácil, mas a gente não consegue ver de onde vem essa rede. Então, quando a gente começou a ver que estava crescendo muito, né, a gente começou a investigar tudo que foi lado. A gente pediu para o laboratório mandar para a gente, já, logo que desse um positivo das grávidas, já manda. Depois a gente começou a pensar, mas você tem bastante em grávida, deve ter bastante na população geral. E o que faz com que essas mulheres tenham filhos com sífilis? Porque ainda se você fizesse o diagnóstico e tratasse na gravidez, aí não ia ter problema, ela tem tratamento. Mas nasce, está chegando assim. Então, o que acontece? Elas têm reinfecção, porque o parceiro não tratou direito, né? Ou porque tinha outros parceiros na história que a gente não sabe. Então, ficou muito difícil. A gente foi ver a sífilis numa população geral, sem estar grávida. Vamos ver como é que está isso. Estava bastante alta. Mas daí a gente pensou, bom, mas quem foi pedido uma sorologia para sífilis é porque era alguém que tinha suspeita para poder ter. Então, não é uma coisa de população tão geral assim. Então, a gente foi lá para o hemocentro, que é onde as pessoas vão doar sangue e eles fazem de todo mundo. E lá o índice não mudou. Então, daí a gente começa a pensar, mas lá também só vai quem sabe que não tem doença. Então, a gente tem segmentos que está muito difícil da gente chegar onde o que está acontecendo que não se controla. Era uma doença que era muito rara, praticamente ela estava controlada no Brasil, a gente não tinha mais. A gente passei, assim, eu vi alguns casos no meu curso, há 45 anos atrás. E depois, na minha clínica particular, eu posso contar quantos eu vi durante os 36 anos que eu fiz consultório. Era muito pouco. E agora está bombando. Está bombando de novo, não é só no Brasil, eu tenho a impressão que é mundial, né, Tânia? Eu acho que tem muito fator aí que a gente ainda não conseguiu pegar. Por enquanto, nós estamos tentando pegar nas gestantes e ver se a gente consegue controlar isso. E o vírus da imunodeficiência humana, que é o HIV, que leva à AIDS, que é a síndrome da imunodeficiência adquirida, né? O HIV está começando a preocupar porque o índice em jovens está aumentando de novo. Existe uma teoria de que os jovens de hoje não viveram aquela fase que nós vimos, os hemofílicos todos morrendo de AIDS, os homossexuais morrendo de AIDS, e começou a ter um controle maior. Os aidéticos hoje vivem mais tempo, já não precisam morrer de AIDS, mas têm uma qualidade de vida muito ruim, porque é remédio dependente para o resto da vida. E, então, parece que os jovens começaram a se despreocupar um pouco com a doença, porque eles acham que já não mata mais tanto quanto matava, e eles não viram morrer. Quem viu um Enfio, um Betinho, né? Esse pessoal todo morrendo de AIDS, ficou mais marcada essa geração. E a geração atual está mais light, mais leve, e a única maneira de prevenir essas coisas é o uso da camisinha, né? Não tem outra maneira. Então, vamos lá. Então, os métodos contraceptivos. No geral, existem pílula, DIU com progesterona, DIU sem progesterona. DIU é o dispositivo intrauterino. Existe um adesivo, existem implantes, que você faz um implantezinho de progesterona e dura para 5 anos, anel vaginal, os injetáveis mensais e trimensais, a camisinha feminina e a camisinha masculina. Isso existe no mercado geral. Na rede, o que nós temos? Na rede, eu vou ligar o botãozinho aqui. Mais uma. É aqui que eu tenho que apertar. Na rede, a gente tem algumas pílulas, não todas. A gente tem só bem poucas, assim, algumas combinadas e uma micropílula para o período em que estiver amamentando. A gente tem o DIU de cobre, não tem o DIU com progesterona. A gente tem injetáveis mensais e trimestrais. E tem o condom masculino. O condom feminino, na rede, existe só no ambulatório de DST e AIDS, que é o ambulatório de doenças sexualmente transmissíveis, e que atende um pessoal já de grupo de risco muito maior. Então, lá eles distribuem a camisa feminina, né?
O representante do Fundo das Nações Unidas para a Infância, da Unicef, o Mário Volpi, ele defende a necessidade de políticas públicas de proteção para os adolescentes. Segundo o Volpi, o Brasil conseguiu reduzir a mortalidade infantil, salvando 24 mil crianças nos últimos 10 anos. Mas, nesse mesmo período, 80 mil adolescentes foram assassinados. Então, a gente precisa olhar o problema de uma forma mais ampla. Não basta não nascer criança. Vamos tentar ver se a gente consegue parar de perder adolescentes, né? Então, a gente precisa entender a infância e a adolescência como fases complementares, com políticas articuladas para as duas fases, porque a infância também está sendo bem preocupação geral, todo mundo se preocupando com a infância, todo mundo se preocupando com a idade do adulto, mas a adolescência, nesse aspecto, ainda está voltando ao século XVIII, parece que ela não existe, o adolescente ainda está meio abandonado nessa visão, né? Então, o que seriam as políticas públicas? Garantir um atendimento adequado nos sistemas de saúde, garantir privacidade no acolhimento, treinamento de equipe para escuta qualificada, espaços de convivência e lazer, garantir atividades nos horários fora do período escolar, criar espaços protegidos para grupos de adolescentes, espaços para proteção de adolescentes vulneráveis, incentivar projetos multidisciplinares, incentivar projetos educacionais. E a Casa do Adolescente, como eu falei, que parece tendo um bom resultado nas cidades onde ela está sendo implantada. Agora, garantir um atendimento adequado nos serviços de saúde, especialmente essa privacidade do acolhimento e esse treinamento. É muito comum o adolescente chegar com uma queixa qualquer e a pessoa que está na porta fala, volta no fim do mês para marcar consulta. A doutora está cheia, essa semana não tem. Isso é muito comum. Isso não só com adolescente, com adulto também, né? Não tem mais consulta esse mês, volta no mês seguinte para marcar. O adolescente não pode. Se você mandar voltar depois, você pode estar destruindo a chance que ele tinha de ser atendido ou de resolver algum problema maior, né? A privacidade é outra coisa, né? A gente precisa de um espaço dentro de cada unidade de saúde onde haja alguma privacidade, porque o acolhimento geralmente é feito onde ficam os arquivos, então você está atendendo alguém e está entrando alguém para pegar a ficha, entra aluno, entra todo mundo e a conversa fica cortada. Isso é muito ruim, né? O treinamento para a equipe, especialmente porque existe uma tendência muito grande as pessoas a julgarem e a condenarem e a ter preconceitos mesmo. Então, eu atendi uma vez, eu estava atendendo ainda na unidade de saúde, e eu atendi uma adolescente que ela tinha 13 ou 14 anos e o namorado tinha 45. E eu falo, isso não está certo, alguma coisa está errada nisso. E eu tinha conversado, tentado ir ver para conselho tutelar, essas coisas todas, estava tentando resolver esse problema, e alguém pegou essa pasta e levou para uma reunião de grupo, que a gente tem reunião de equipe, né? Então, eu entrei e o pessoal falou, que bom você chegou, nós não estamos entendendo a sua letra. Eu falo, minha letra é assim mesmo, para ser segredo médico. Eu não quero que entendam aqui, neste caso, especificamente. Mas aí você percebe muito preconceito. O agente de saúde, às vezes, ele mora na própria região onde mora a família do adolescente. Então, eu falo, isso é um caso de pedofilia para mim. Isso é pedofilia, isso é crime. Aí, uma das auxiliares lá das agentes falou assim, mas essa moça anda sempre pintada aí perto do terminal, está sempre pintada, está sempre... Não importa, ela continua sendo criança, e isso continua sendo crime. Mas a mãe dela roda a bolsinha, porque a mãe dela não importa, ela continua sendo crime. Então, é uma coisa assim, que o preconceito para esse pessoal, que é o cartão de visita da paciente, quando chega no posto de saúde, você tem que treinar esse pessoal para saber escutar e para não julgar. Não pode, na medida que você já põe o seu critério ali, você acabou com a chance também, né? Então, o acolhimento precisa de ambiência, de tempo suficiente, de interesse, atenção e atitudes. Os adolescentes, às vezes, por atitudes, eles estão mostrando. Está falando uma coisa e está mostrando outra pelos gestos, pela maneira. Você tem que estar atento para perceber isso. Tem que ser resolutiva. Então, tem que ter resolutividade. Você escutou ali, se ela está com uma queixa importante, ela tem que passar pelo médico hoje ou amanhã. Não pode deixar fugir, né? Tem que ter, ou se precisa pedir algum exame, já fazer ele na hora. Especialmente o teste rápido de gravidez, quando a gente já faz na hora, já faz o teste rápido de sífilis e HIV, se deu um positivo, já trata ali na hora. É uma coisa que tem que ser resolvida, não pode ficar marcando. Vem no mês que vem, depois você vem não sei aonde, você perde, essas pacientes vão embora. Buscar auxílio de outros profissionais quando necessário. Às vezes, a pessoa que está escutando ali se depara com um problema tão grande que ela não sabe resolver, sai um pouquinho da sala, vai lá conversar, sempre tem mais gente de mais especialidade dentro da unidade, ou nos telefones, né?
execução de exames complementares, quando preciso e quando for possível, sem preconceitos, sem julgamentos, sem censuras, sem pressão e com a certeza de que vai ser confidencial essa consulta, esse acolhimento, né? Isso é fundamental. E agora, né? Agora eu gosto de terminar com um poema do Brecht, que ele é impressionante como a coisa foi escrita há tanto tempo e eu acho que está sempre atual. Nós vos pedimos com insistência, nunca digam isso é natural, diante dos acontecimentos de cada dia. Numa época em que reina a confusão, em que corre sangue, em que o arbitrário tem força de lei, em que a humanidade se desumaniza, não digam nunca isto é natural para que nada passe a ser imutável. Então, isso significa a gente está sempre podendo fazer alguma coisa e a gente precisa se mexer para fazer isso. Tá bom, gente? A minha fala era essa, eu vou passar para a Tânia para ela falar agora do bebê da adolescente. Não. Boa tarde a todos. Boa tarde a todas. Pegando o gancho da Celina, né, quando ela fala do adolescente, que a gente tem que ter, principalmente, que o adolescente ele não procura, muitas vezes, o centro de saúde. E, quando ele procura, muitas vezes, ele não consegue ter um vínculo ou, então, começar a ter um acolhimento adequado para ser acompanhado. Então, quando a Celina fala a respeito disso, é muito importante, porque as meninas, né, as adolescentes, acabam chegando na unidade básica, principalmente para quê? Para fazer o teste rápido, porque o preservativo estourou, eu esqueci de usar, eu estava usando medicação, esqueci de vir tomar, né? Quando eu fui procurar a injeção, o anticoncepcional injetável, não tinha, né? Estava em falta, alguma coisa assim. Então, é bem importante quando a gente percebe que, quando isso tudo, mesmo a gente tendo feito a capacitação para adolescente na clínica ampliada, ainda a gente percebe que algumas unidades ainda têm uma certa restrição, por causa exatamente do que a Celina falou. É aquilo, é o conceito, é o preconceito, né? É o que eu acho que é certo, que você não tem idade para isso, e eles acabam, muitas vezes, indo para uma relação, indo para uma festa, tendo uma transa que esteja legal, mas chega na hora do vamos ver, não usa camisinha, acaba engravidando com os seus 12, 13 anos de idade. Então, é muito complicado a gente lidar com tudo isso. Quando chega essa menina gestante, a gente vai ter que começar o quê? A fazer a vinculação dessa menina, porque, afinal de contas, muitas vezes eram nossas pacientes. Eu, como pediatra, uma vez acompanhei a gestação de uma menina que já tinha seus 18 anos, mas eu fui a primeira a saber que ela estava grávida, porque ela ficou muito cismada em contar à mãe. Quando ela me veio, ela disse, nossa, eu acho que eu estou grávida. Eu acho que eu estou. Se você acha, porque você deve estar. Mas, assim, acolher, cuidar e, muitas vezes, dar o apoio para essa menina. E ao menino também, que muitas vezes ele também está assustado, que você percebe que, quando é um menino da mesma faixa etária, que nem a Celina fala, a gente ainda tem, né, assim, tudo bem, não é o ideal, vocês muitas vezes poderiam estar esperando, mas já que aconteceu, vamos cuidar dos dois. O mais importante, a gente vê que, muitas vezes, as meninas elas engravidam, né, de um homem muito mais velho, né? Tem meninas que engravidam de 12, 13 anos, a hora que você vai ver, o companheiro tem 25, 26, 30, 40 anos. Então, isso é mais complicado ainda, porque isso é um crime, né? A menina é uma criança ainda, é um ser vulnerável, o adolescente tem que ser protegida. Né? Então, eu acho que, pensando bem nos filhos de adolescente, passa o próximo, por favor, senhora. Eu passo, mais fácil. Não, primeiro. O que a gente tem aí, né, que, pensando na criança, né, que durante a gestação, o que a gente tem nessas meninas, né, o que a gente tem muito erro alimentar no adolescente, como de um modo geral, né? O adolescente, quando ele acha que ele pode ser alguém na vida, ele está naquela fase que a gente chama de terra de ninguém, porque ele não é mais criança, que vai brincar com boneca, mas ele também não é um ser que vai sair de casa para trabalhar, para resolver seus próprios assuntos e se manter por si só. Então, aquela fase de transição de uma criança para a fase adulta, essa fase adolescente, a gente tem uma certa
dificuldade, muitas vezes, de se cuidar, né? A gente conversa muito, eu e a Celina, eu tenho 2 adolescentes em casa, então é muito simples, né? Então, assim, quando um quer, um levanta bem, outro levanta emburrado, um tá feliz, outro tá triste, um quer, outro deixa de querer, então é muito complicado. Então, nessa fase de adolescência, uma das coisas primordiais é o quê? Eles querem o quê? Ir para festa, ir para rua, ir para cinema, e o erro alimentar é muito comum. Quando essa menina se torna uma gestante, se torna uma mãe, durante toda a gravidez, por maior cuidado que a gente tem, que a Celina demonstrou, a parte de cuidado, do acompanhamento do pré-natal, no número de consultas previsíveis, nos exames solicitados, o que a gente tem? Um erro alimentar muito grande dessas meninas, que se contrapõe quando ela tem o bebê. Isso tudo também se mantém, porque ela não vai ter o cuidado se antes dela engravidar ela já tinha um certo erro, durante a gestação e no pós-parto imediato, principalmente quando a criança precisa de um cuidado maior, aí ela se deixa mesmo relaxar, aí vai fast food, vai comer o que for mais rápido, mais tranquilo, né? Ou seja, é forma errada. O que a gente tem também, que durante a gravidez, o adolescente hoje, a gente tem muito uso de... Eu coloquei o álcool e outras drogas, o fumo também, de um modo geral, o cigarro hoje em dia, ainda se tem muito... Por mais que a gente faça campanha, que a gente faça trabalhos, que a gente consiga fazer uma conscientização, ainda você tem um grande número de mães, adolescentes, em uso de drogas, álcool e o fumo também, que isso pode ocasionar em uma consequência direta no seu bebê, né? Então, a gente sabe que, hoje em dia, muitas vezes, pela facilidade, como a Celina falou no início, muitas vezes a gravidez para uma menina em situação de alta vulnerabilidade, uma menina que está em situação de rua ou uma menina que está num local extremamente vulnerável, ela acaba sendo, muitas vezes, usuária de uma droga e elas acabam engravidando por consequência disso. E isso, normalmente, a gente causa algumas alterações na vida do bebê, né? No desenvolvimento do bebê, e pode causar algumas consequências depois do parto, no seu desenvolvimento. Então, a gente tem toda essa parte, né, que o bebê que nasce de mães usuárias de drogas, usuárias de SPA, de substâncias psicoativas, pode ter repercussões na sua vida, na primeira infância, e a gente não sabe como a gente vai ter, né? A gente tem muitos bebês que estão nascendo nessa condição, que eu falo, daqui a 5, 6, 10 anos que a gente vai estar observando melhor tudo isso, né? É uma geração que a gente tem ainda uma interrogação na cabeça de todo mundo para ver como é que vai ser esse desenvolvimento. Quanto ao risco, né, de DST, que são as doenças sexualmente transmissíveis, como a Celina falou a respeito da sífilis, que aumentou muito a incidência, né, nesses últimos anos, e a gente tem que, como as mães não são tratadas adequadamente, não porque elas não queiram, muitas vezes elas fazem o tratamento, mas elas reinfectam. E no final da gestação, na hora do parto, é feito os exames e aí você tem que a criança está também contaminada. E essa criança contaminada, ela deve ser avaliada, ela é avaliada já no berçário, logo depois do parto, né? E normalmente condiz com uma internação, que muitas vezes pode durar até 10, 12 dias, dependendo da situação. O que a gente tem é que a gente está acompanhando essas crianças, né? Que é o mais importante, mas também, assim, é uma coisa que ainda está interrogada. Como vai ser essas crianças quando chegar na idade de 3, 4 anos? E o acompanhamento do desenvolvimento dessa criança é extremamente importante. Além de tudo, como foi falado também, o número maior do HIV, né, que a gente tem aumentado em todo o mundo, diminuiu o número de HIV em adolescentes e adultos jovens. Aqui no Brasil a gente teve um aumento, coisas que a gente não estava vendo, né, nos últimos anos, que era criança nascidas de mãe HIV, ultimamente a gente começou a ter uma ou outra aí. Isso é extremamente preocupante, porque o HIV, uma das formas é o contato sexual, e isso tudo durante a gravidez, mesmo a gente tendo a medicação, o acompanhamento adequado dessas mães, algumas crianças, quando não acompanhadas adequadamente, ela pode desenvolver
a doença logo no pós-parto imediato. Uma das causas que é extremamente importante, né, no caso tanto do uso de substância como das doenças sexualmente transmissíveis, é a prematuridade. Prematuridade, como a gente percebe assim, você tem uma criança que nasceu, por exemplo, de 6, 7, 8 meses, né? Ou seja, uma criança pequena, né, que condiz com um tratamento mais adequado, uma internação muitas vezes maior para uma criança, um recém-nascido, que muitas vezes assim, que poderia ser um parto de uma adolescente tranquilo, muitas vezes ela acaba ficando mais tempo, o neném nasce, por exemplo, de 8 meses, 7 meses, uma internação maior para esse bebê, e você quebra o vínculo mãe-bebê, porque uma criança que fica internada, mesmo que a mãe fique na maternidade, oferecendo o aleitamento materno, mesmo que ela não consiga fazer o aleitamento materno fazendo visitas diárias para o bebê, a gente sabe que isso tudo também interfere. Numa mãe adulta, isso já é um pouco mais difícil de acontecer porque ela acaba presente, mas a adolescente muitas vezes pode ocorrer a desresponsabilização. Então, a prematuridade é uma coisa muito comum. A criança de baixo peso, muitas vezes, condiz com várias coisas, né? Então, pode ser uma criança que nasce com peso, por exemplo, abaixo de 2,5 kg, né? Que hoje a gente até tem vários, né? Mas assim, não é condizente, não é o normal uma criança nascer com peso muito baixo. Isso condiz com uma má alimentação durante a gestação ou patologias maternas que podem estar levando tudo a isso, né? Com tudo isso, a gente tem que o vínculo mãe-bebê é uma coisa que pode estar quebrada, porque quando você tem uma internação do bebê por maior tempo, seja porque foi, por uma prematuridade, por ter nascido antes do tempo, ou por uma internação devido a uma outra patologia decorrente da sífilis, por exemplo, você pode quebrar esse vínculo, como eu falei. E muitas das adolescentes, elas não se responsabilizam, né? Elas confessam, a hora que eu tive bebê, estou na casa da mãe, então, sim, a mãe cuida e eu saio, né? Coisa simples. Ela esquece que, a partir do momento que ela virou mãe, ela tem um serzinho ali que ela é responsável por aquilo, né? Então, vocês até tem vários vídeos que assim, eu estou brincando hoje de boneca, né? Só que minha boneca chora, minha boneca tem fome, minha boneca tem sede, eu tenho que trocar, tenho que passear, tenho que fazer várias coisas, e além de tudo eu quero ser adolescente, né? Então, acaba ser bem complicado tudo isso. Mas eu acho que, ao mesmo tempo que é tudo complicado, o que a gente vê, por estar se tornando uma coisa que não é tão corriqueira assim, você tem, hoje em dia, o contraposto, que é onde a menina começa a ter, se você entrar nos blogs da vida, muitas meninas adolescentes mostrando o seu dia a dia e como aquilo fosse uma coisa tão normal para ela. O marido sai para trabalhar, né? O companheiro, o marido, que elas chamam, muitas vezes não se casam, só o companheiro, saem para trabalhar e ela cuidam dos bebês, como se isso fosse uma coisa assim. Só que aí, a hora que os bebês começam a crescer, aí começa a complicar a coisa, porque ela também gostaria de sair para balada e tudo mais. A respeito do aleitamento materno, que é uma coisa que a gente cuida muito durante a gravidez, no pós-parto imediato, o que a gente tem é que muitas dessas meninas, né, adolescentes, quando elas se veem numa situação de alta vulnerabilidade, principalmente quando você tem uma família mais desestruturada, uma família que não as apoiaram durante a gestação, você tem uma certa dificuldade no aleitamento materno, porque ela também não se responsabiliza. Mas quando a gente começa a ter, por exemplo, um cuidado, se essa menina, mesmo que numa situação de alta vulnerabilidade, ela consiga fazer um vínculo com a equipe de saúde, ter um pré-natal mais cuidado, mais cuidadoso, ela consegue sim manter o aleitamento. E é uma questão de convencimento dessa adolescente, porque o aleitamento materno, para todo mundo já que foi mãe, lembra que é um momento único com o filho, né? Então, quando você tem um bom vínculo mãe-bebê, o aleitamento materno se dá mais facilmente. E não funcionou. Aí.
Aí, a respeito inclusive do bebê, como a gente estava falando, que se a mãe ela tem um erro alimentar, porque ela quer uma coisa rápida, fácil, né? Ela não tem muita agilidade na cozinha, então é um bom miojo que se resolve rapidinho, um bom fast food, né? Então acaba tendo para a criança, se a gente não tiver uma boa orientação, um bom vínculo no centro de saúde para se fazer o acompanhamento do bebê no primeiro ano de vida, esse bebê também pode ter seu crescimento e desenvolvimento alterado, com baixo peso, baixa estimulação, que pode ocasionar outras coisas. A respeito do primeiro ano de vida, no município de Campinas, a gente teve uma diminuição que nós conseguimos atingir uma das metas do milênio, que é ter a mortalidade infantil abaixo de 2 dígitos, abaixo de 10. Mas o que a gente tem no geral, pensando não só em Campinas, pensando no Brasil como um todo, ainda a gente tem uma mortalidade aumentada no primeiro ano de vida, principalmente de mães adolescentes, por N causas, né? Uma das coisas é internações, né? O maior número de internações, muitas vezes por causas mais preveníveis, né? Ou baixo peso ao nascimento, levando a complicações, ou baixo peso no primeiro ano de vida, questão do cuidado, né? Então, com tudo isso pode causar. No município de Campinas, isso não ocorre. A gente tem que a mortalidade infantil, pensando como um todo, foi abaixo do que a gente até esperava, né? A gente conseguiu fazer com 8,9 e 8,9 crianças em 1.000 nascidos vivos, ou seja, uma porcentagem muito adequada. E o que a gente tem também é que neste ano, até 2014, a gente praticamente não tinha nenhuma morte materna de adolescente até 18 anos de idade, né? E isso a gente considera uma vitória, né? Mesmo a gente tendo todas as dificuldades, a gente sabendo que adolescente não adere, a gente tem ainda um cuidado adequado para essas meninas. Quando ao desenvolvimento neuropsicomotor, isso quer dizer que a criança tem que ser estimulada para poder sentar no tempo certo, andar no tempo certo, falar no tempo certo. Isso é extremamente importante para a gente poder fazer o acompanhamento. E isso é função do pediatra, de saber de quando essa criança, qual foi a condição que ela foi gerada, como ela foi essa gestação, né, para a gente poder pensar no seu desenvolvimento. E quando diagnosticado qualquer alteração, a gente deve ser encaminhada essa criança. Hoje, aqui em Campinas, das 3 maternidades que atende SUS, o CAISME, o Hospital da PUC, a maternidade de Campinas, todas as crianças que nascem, né, prematuramente ou tiveram alguma patologia logo no pós-parto imediato, ou tiveram uma infecção, ou tiveram qualquer outra alteração, ou demoraram muito a chorar, então aquelas crianças que a gente chama que são os anoxiados, quando a gente dá nota baixa para elas, né, por algum motivo, ou por uso de droga, ou por qualquer outra coisa, essas crianças são acompanhadas em ambulatórios específicos, né, tanto nesses 3 serviços que atende as mulheres, as gestantes no município. E o que a gente tem é que todas as crianças, com isso, a gente consegue ter um maior acompanhamento no seu crescimento e desenvolvimento, tentando fazer com que qualquer alteração nesse meio tempo, a gente consiga já fazer a intervenção no tempo adequado, né, pensando de dar um melhor bem-estar para essas crianças, de ter um crescimento na hora da escola, crescer, desenvolver e se tornar uma criança e uma adolescente saudável, né, que muitas vezes a gente tenta, na orientação dentro do centro de saúde, de fazer uma orientação quanto à sua sexualidade. Porque o mais importante que a gente tem hoje é fazer essa orientação, porque como adolescente não chega, a gente vai tentar fazer o quê? O contrário, né? A gente cuidar desse bebê, criar esse bebê, a mãe vai criando, esse bebê vai trazendo, faz um vínculo com a unidade, né? E a hora que for começar a pensar, uma menina, começar a ter relação, ou um menino, está sempre fazendo a orientação,
a respeito de se cuidar, do uso de preservativo, né? Não só na gravidez, mas de pensar que ela pode também contrair uma patologia, né? Uma doença sexualmente transmissível que hoje é muito fácil de se contrair, né? Muitas vezes até mais fácil do que ter uma gestação. Então, essa orientação a nível de centro de saúde para essas mães, na hora de estar orientando também quando esses bebês crescerem, é extremamente importante. E a vinculação no centro de saúde ou com um médico de referência é muito importante. O próximo, por favor, senhora. Aí são os coeficientes de mortalidade, a gente caiu, né? Tanto do primeiro é o neonatal precoce, o tardio e o neonatal. O que a gente tem? Que a gente, no geral, a gente caiu muito. E isso é muito interessante, né? E o que a gente tem, a hora que você percebe que todos os bebês que mesmo 10, 15 anos atrás a gente não conseguia, né, manter, que era um bebê de meio quilo, por exemplo, né, quando nascia 6 meses e meio, 7 meses, um bebê muito pequeno, de uma mãe adolescente, a gente não conseguia mantê-lo, né? Hoje, graças à evolução da UTI neonatal, das UTIs neonatais que a gente tem no município, a gente consegue fazer com que essas crianças sobrevivam e tenham uma vida muito boa. Próximo, Celina, por favor. Aí também a respeito das causas de óbitos, né? Mas são as causas que muitas vezes são causas inevitáveis de crianças, né? Algumas patologias que essas crianças nascem e são realmente difíceis de controlar. A gente, assim, dificilmente a gente tem um óbito de uma causa inevitável. Algumas ainda que a gente tem, muitas vezes, atualmente não, mas para meningite, que agora a gente tem a vacina também para meningite, então a gente tem uma diminuição, graças a Deus, por algumas causas de mortalidade. Pode passar. Aí eu peguei, né, para a gente, como a Celina colocou a respeito, ela colocou o número de partos, né? Aí a gente percebe onde você tem maior concentração de adolescentes, de 10 a 14, de 15 a 19 anos, que é a faixa etária, né, que a gente conversou hoje, e você percebe que é onde você tem maior número de adolescentes, nessa faixa onde pode ocorrer e ocorrem as gravidezes, que a gente percebe, que é na região sul, que a gente tem maior número de adolescentes, né? E seguido pela sudoeste, noroeste, depois em norte e a leste, a menor. Leste a gente tem que é a área de maior número de idosos, né? A sul também tem muito idoso, mas mesmo assim é uma área onde você tem muitas áreas de ocupações, né? E houve um crescimento muito grande na região sudoeste, noroeste, com conjuntos habitacionais, e isso trouxe muitas crianças também. E hoje adolescentes, né? Próximo. E aí também a respeito de um número de crianças, de nascidos vivos, né? De crianças pequenas, que antes a gente tinha um número maior, hoje a gente tem até, se você for avaliar, são números pequenos, né? Número de crianças que nasceram com peso abaixo de 2,5 kg, como eu falei, que são o baixo peso ao nascer. Continua a Sul como campeã disso tudo, né? Que a gente tem o maior número de nascidos vivos é na região sul, seguido pela sudoeste, noroeste, norte e a leste como menor. Então, você percebe assim, que mesmo a gente fazendo um trabalho adequado, a gente tem 15.400 nascimentos em Campinas. Se a gente for pensar que a gente tem no total de 1.000 crianças abaixo de 2.500 gramas, até que a gente está dentro do esperado, né? Mas mesmo assim é um trabalho que a gente tem que se fazer dioturnamente, não podemos deixar, né, o cuidado, essas crianças têm que receber as melhores condições de atendimento, tanto na hora do parto, como no pós-parto, e também no acompanhamento da puericultura. Por isso que a gente ainda preza pelo acompanhamento dos bebês, né, logo no início da saída da maternidade, pensando que a gente pode perder uma das coisas, não só no adolescente, né, mas principalmente o aleitamento materno nos primeiros meses. Então, a orientação na gestação e no pós-parto imediato é extremamente importante. Então, a gente tem que conseguir fazer um vínculo com essa mulher, com essa adolescente, tem que cativar mesmo as adolescentes a frequentarem, a
levarem os seus bebês, porque, independente se eles são de risco ou não, eles devem ser muito bem acompanhados. E a gente hoje tem um arsenal bem grande dentro da unidade básica que pode estar fazendo esse acompanhamento, quando necessário, como eu falei, da gente fazer o acompanhamento fora do serviço. E aí só também o número de óbitos não fetais, né? Mas aí são de outras complicações, que aí são durante a gravidez, né? Ainda, então, maternidade grave, que é quando a complicação materna afeta o bebê, um crescimento retardado, levando até o baixo peso ao nascer. A gente percebe que diminuiu bastante também no ano de 2010, 2014, né? Que a gente tem como um todo. Pensando que tudo isso, a gente só teve 50 crianças que nasceram também de alterações da gestação, levando até um baixo peso ao nascer. Porque eu acho que a gente tem que, com a área materno-infantil, eu acho que é a... Não está puxando já para a gente, né, que a gente é muito legal, levando que essa área dentro de um serviço de saúde, para mim, é a melhor parte que existe, é a parte mais gostosa de se trabalhar, né, e a mais importante, porque a gente está trabalhando junto, pensando no quê? No bem-estar desse bebê, desse recém-nascido, dessa criança lactente, jovem lactente, escolar, né, que a gente acompanha com maior frequência, que ele tenha um desenvolvimento adequado. Então, com tudo isso, é pensando desde uma gravidez, ou que não seja assim, que seja antecipada pelas adolescentes, mas que ele seja muito bem cuidado, né? Então, essa parceria que a gente tem entre eu e Celina é muito importante para a gente poder pensar que a linha, né, a linha de cuidado materno-infantil deve ser mais bem ter uma arquitetura muito bonita, porque ela tem que ter um cuidado muito adequado, porque a gente está lidando numa situação onde a menina, no caso a adolescente, ela está extremamente vulnerável, ela está extremamente fragilizada muitas vezes. Então, a gente cuidando disso tudo, a gente vai estar levando uma gravidez de uma adolescente ou de uma adulta jovem mais tranquila, levando a um parto mais adequado e a um cuidado do bebê da melhor maneira possível. Tá? Fico à disposição. Obrigada. Alguém querendo fazer alguma pergunta? Não. Quero agradecer a doutora Tânia Maria de Cássia Marcossi Oliveira pela brilhante também apresentação. Assim como agradecer a assessora de imprensa do Gustavo Peta, Marília Varoni, a Léa Almeida, assessora do professor Alberto, muito obrigado, e a Lourdes Simões, assessora do vereador Carlão, do PT, também, meu muito obrigado. Assim como muito obrigado a todos aqui presentes. Obrigado por estar presente, por ouvir, que eu acho que foi muito importante essa palestra. Vai ser muito útil para várias pessoas, não agora, nesse momento, mas outras também que a gente consegue passar essa informação. Foram muito boas. Quantas pessoas trabalham junto com vocês nesta, mais ou menos, no departamento? Na saúde da criança, no momento, eu e a doutora Anelisa, né? E com a doutora Celina trabalha o doutor Silvio e a doutora Verônica. E a Verônica cuida mais, a doutora Verônica Alencar, que cuida mais do programa Iluminar, né? Que a gente tem uma grande parceria nesse ponto, por causa da questão da violência, principalmente violência contra criança e adolescente. E a doutora Celina, a gente trabalha mais junto mesmo na linha do cuidado da materno-infantil. Então, nós praticamente somos 5 pessoas. Parabéns para vocês. Obrigada. E precisaria duplicar isso daí 10 vezes, na verdade, mais, né? Pela quantidade de adolescentes que temos. Agradecer a todos presentes aqui. Está encerrando essa nossa missão da comissão. Muito obrigado e parabéns para vocês aí. TV Câmara Campinas.